Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma entrevista do SBT News. Eu sou Murilo Fagundes e hoje recebo o presidente da Apex, Jorge Viana, que gentilmente nos atende em meio a uma agenda atribulada de viagens em busca de investimentos aqui para o Brasil. Muito obrigado, viu, presidente? Murilo, obrigado a você, ao SBT. É um prazer estar conversando com vocês e dizer que pior do que essa correria são os fusos horários, né? Eu tenho ido muito na Ásia, fui com o presidente Lula para Japão, Vietnã, agora acabamos de voltar da China. Nós estamos lá com a Expo Universal em Osaka. Também tive que ir algumas vezes, mas é muito bom viver esse momento que a gente está conseguindo colaborar com o Brasil na hora que por uma ação, eu faço aqui sem falsear a verdade, do presidente Lula de levar de novo o Brasil para um protagonismo que nós tínhamos perdido. O Brasil presidiu o G20 o ano passado, presidiu os BRICS, e o presidente tem usado muito a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção do Brasil no Mundo e Atração de Investimentos, para fazer com que as empresas, os produtos brasileiros possam ser vendidos, gerando emprego na nossa casa, que é o Brasil. Pois eu já começo perguntando sobre a saída da China, porque foi um momento ali emblemático de atração de investimentos. Essa viagem, o senhor atribui essa atração de investimentos ao momento geopolítico que nós vivemos? Quais são as justificativas para esse movimento dos chineses? Eu acho, Murilo, que é uma soma de vários fatores, né? O mundo vive crise climática, vive uma crise demográfica, ou seja, está envelhecendo. O mundo está vivendo uma revolução tecnológica, onde a questão do emprego muda de endereço, né? Uma automação com inteligência artificial. Mas no meio disso tudo tem um novo presidente dos Estados Unidos, que a gente respeita, nós somos pragmáticos na parte comercial, mas que adotou medidas nesse começo de governo que criou um tensionamento com o mundo inteiro. E o Brasil tem na China o maior parceiro comercial. Tem nos Estados Unidos um importantíssimo parceiro comercial. Tem na Europa o nosso sonho de ter a concretização, depois de 20 anos, do acordo Mercosul-União Europeia. Então, quando você junta tudo isso e vai para a China, numa viagem com o presidente Lula, que criou uma sinergia com o presidente Xi Jinping extraordinária para o Brasil, porque a China é hoje o maior centro de indústria do mundo, é o centro das atenções do mundo por tudo que conquistou e é o grande parceiro comercial nosso para o agronegócio, para os nossos produtos como um todo. E o sonho de muitas empresas, de muitos que trabalham na iniciativa privada, é estar vendendo produtos para o mercado da China. E foi isso que nós fizemos agora, foi o 10º encontro empresarial que a Apex, com a ajuda, óbvio, do MAPA, do Itamaraty, de outros como o MDIC, outros ministérios, a gente organizou a pedido do presidente Lula. Então ele está levando o Brasil de volta para um protagonismo que nós tínhamos perdido, e isso significa aumento nas exportações, aumento de empregos no Brasil e a entrada, obviamente, de mais dólar aqui para ajudar a nossa economia. Agora, presidente, as importações de produtos chineses aqui no Brasil cresceram mais de 20% no último ano. É realmente um número bastante impressionante. Agora, como fazer para reverter as exportações? Como o Brasil pode atuar para ampliar também esse número de exportações? Então, quando houve o que a imprensa chama de tarifaço dos Estados Unidos, o mundo ficou num sobressalto danado. O ano não começou bem. Muitas pessoas me perguntavam: Jorge, você preside a Apex, qual é a vantagem? Onde o Brasil pode tirar vantagem, aproveitar as oportunidades? Eu falei: no mundo tensionado, no mundo em crise, ninguém ganha. Você ganha ali e perde no outro lado. Então, o bom é um mundo em paz, um mundo em harmonia, multilateral, um mundo que tenha o livre comércio, como diz o presidente Lula. E o presidente também defende, e eu concordo plenamente, que o comércio exterior tem que ser uma pista de dupla mão. Você exporta mais e importa mais. O nosso vice-presidente Alckmin está fazendo algo que nós tínhamos perdido. O governo passado fechou o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Isso foi um crime cometido contra os brasileiros. O presidente Lula reabriu, colocou o vice-presidente Alckmin, 4 vezes governador de São Paulo, e o carro-chefe hoje do crescimento das exportações e do fluxo de comércio do Brasil no mundo tem sido a indústria. Por quê?
porque agora a gente está modernizando o nosso parque industrial, tem uma política da nova indústria. Então, tudo isso faz uma reconexão do Brasil através da diplomacia presidencial que nós tínhamos perdido. Isso é bom para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, para o Sudeste. E eu estou acreditando, sinceramente, os números desse quadrimestre mostram um pouco desse tensionamento, mas eu acho que o Brasil está indo bem. O saldo da balança comercial está indo bem e a expectativa que eu tenho é que o mundo fique em paz para ter crescimento econômico, que o acordo do Mercosul saia, que o nosso comércio com a China siga crescendo, as exportações e, claro, eles também importando, nós importando mais e que a gente não perca a mão com os Estados Unidos, que ainda é a maior economia do mundo. O presidente Lula tem dito que não vai tomar lado nessa história, né? Nem China, nem Estados Unidos. Mas os gestos, né? A China tem sido bastante ali expressivos. Eu escutei de uma pessoa do governo que disse o seguinte: olha, a gente está indo aonde as portas estão abertas. A China tem sido muito receptiva conosco. O senhor tem sentido essa mudança de uma China ainda mais receptiva, de uma China que tem procurado o Brasil ainda mais? Eu posso afirmar, porque eu estava lá, nós fizemos um encontro empresarial com mais de 700 empresários, e o presidente Lula, que estava lá encerrando, ele foi junto com ele o vice-primeiro-ministro, que isso é raro nas realizações de seminários e encontros empresariais na China. Eu participei das reuniões do presidente Lula com o presidente Xi Jinping, aquelas oficiais, e eu acho que nunca se criou uma relação tão próxima do Brasil com a China como agora com os dois líderes que o presidente Lula foi recebido na casa do presidente Xi Jinping. O presidente Lula recebeu o presidente da China no Palácio da Alvorada. Isso nunca tinha acontecido. Então, esse ano ele volta de novo, é o 5º encontro deles. Tudo isso vai se transformar, sim, em mais negócios para o Brasil e para a China. Lá, a parte de infraestrutura também, a Apex trouxe, foi um trabalho extraordinário do nosso escritório lá em Pequim, que nós temos escritório lá, temos em outros países, mas um trabalho extraordinário da equipe, com a nossa equipe aqui, claro, com setores do governo, o próprio ministro Rui Costa esteve lá 10 dias antes. Nós trouxemos e anunciamos verdadeiros investimentos da China aqui, 27 bilhões de reais. Isso também nunca tinha acontecido. Isso é novo, isso muda a relação. E acho que estamos inaugurando, depois de 50 anos, quando se reatou as relações diplomática entre Brasil, que comemoramos o ano passado, e China, e também 20 anos da COSBAN, que é um núcleo, um grupo estratégico dos dois governos, eu acho que nós estamos inaugurando um ano zero, um novo ano na relação entre essas duas grandes potências, que, sinceramente, do sul global, devem ter muita sinergia daqui para frente. Agora, presidente, tem alguns integrantes também do Itamaraty, principalmente, que dizem que o governo quer pregar uma não dependência, né? Quer mostrar que está conversando com vários atores. Quais outros atores do cenário internacional o Brasil também tem conversado? A gente sabe que na Ásia há outros parceiros que o presidente, inclusive, visitou neste ano. Na Europa também, o senhor esteve nas últimas semanas também com líderes europeus. Como que está o diálogo com os outros atores no cenário internacional? Olha, tem uma coisa fantástica do Brasil. O Brasil não faz guerra com ninguém há mais de 100 anos. O Brasil se coloca diante do mundo como parte da solução, como mediador. E às vezes que o Brasil abandonou essa postura, e no governo passado nós abandonamos, tinha gente do governo fazendo piada com a China, o maior parceiro comercial, não reconhecendo o resultado das eleições nos Estados Unidos, demorando 4 meses para cumprimentar, brigando com a Argentina, outro parceiro comercial. Isso foi muito ruim para os negócios do Brasil. Foi muito ruim para a imagem do Brasil. Hoje, a diplomacia presidencial voltou. Eu falo isso porque eu fui senador 8 anos. Eu trabalhava nessa lógica do Brasil ser parte da solução. Aí, as vantagens são muitas. Os ganhos são muitos, porque primeiro que se ajuda a pacificar situações. O Brasil hoje defende que tenha 2 estados. Não é contra o Estado de Israel, mas é a favor que tenha também o Estado palestino. O Brasil é pelo fim da guerra na Ucrânia, que se tenha paz na Europa novamente. O Brasil é favorável que o mundo tenha uma grande campanha de segurança alimentar para a gente socorrer os irmãos africanos. O Brasil é pela tolerância à diversidade, às religiões. Então o Brasil tem uma posição que nunca deve ser abandonada. Isso para os negócios é extraordinário.
Daí, com esse ambiente que estamos tendo aí no mundo, o acordo com a União Europeia e Mercosul pode sair. Aí nós vamos formar o maior bloco econômico do mundo. Sabe? Todos nós temos alguma conexão histórica, cultural com a Europa. Independente de você gostar de ter sido colônia ou não estou levando em conta isso. Já são 500 anos. Está na hora de virar essas páginas e pensar muito no futuro e trabalhar por um futuro melhor para todo mundo. A Ásia, que era um continente com pouca significância, tirando o Japão, que há 20 anos atrás era a segunda maior potência econômica, hoje é o centro do comércio. É lá que a gente vende que tem mais de 40% do comércio do mundo. Está na Ásia. E o Brasil está lá. Fomos no Vietnã agora, um país que foi destruído na década de 70. Grande parceiro comercial nosso. O Vietnã tem uma relação conosco maior do que a França. Ou tão grande quanto a França, tão grande quanto com a Alemanha. É uma coisa incrível. Mas aí tem Indonésia, tem Bangladesh. É nisso que a gente está focado. E acho que tendo uma espécie de caixeiro viajante e uma liderança do tamanho do presidente Lula, ajuda muito a abrir as portas, entendeu? Então, por exemplo, quem vende avião da Embraer não é só o Francisco, que é o presidente da Embraer, o time dele. Quem vende é o país. Quando o Macron quer vender avião da Airbus, onde eu trabalhei, ele vai lá e vende. O presidente Trump agora foi no mundo árabe e vendeu 160 aviões da Boeing. É assim que funciona o mundo. A gente depende muito do perfil de quem lidera o país. Se você põe uma pessoa fazendo bobagem, você vai colher bobagem. Se põe uma pessoa trabalhando por prosperidade, por o Brasil, pelo país ficar melhor representado no mundo, seja na ONU, onde for, a gente vai ficar melhor. Eu acho que o Brasil está nessa, vai sediar os BRICS, e vai sediar a COP, e nós estamos, eu acho que nessa trilha boa, graças a Deus. Sobre o tarifaço dos Estados Unidos, passados alguns dias, né, desde ali aquele auge, aquele ápice da crise, e com o recuo tanto dos Estados Unidos quanto da China, qual que é o impacto precificado para o Brasil neste momento, pelo que o senhor tem conversado com outros players e com autoridades de fora também? Então, nos primeiros 3 meses, quando estava se discutindo isso, não mudou muito, mas já no 4º mês agora, já tem algumas mudanças. Apesar não, graças também, que a gente já pode ficar mais tranquilo, do recuo, porque você tem tarifa dos Estados Unidos, 147% de produtos da China, isso mexe com o comércio no mundo inteiro. E a China taxar os Estados Unidos com 100 e tantos por cento também, então quando eles recuaram para 30% de taxação nos Estados Unidos e 20, mais ou menos 20 a China, isso amaina o problema e dá um pouco de tranquilidade para a gente sonhar em um mundo tendo crescimento econômico, que é bom para todo mundo. Agora, no caso nosso brasileiro, então assim, a China tem, nesse último quadrimestre, a gente tem até números, China para os Estados Unidos caiu 20% as exportações. Dos Estados Unidos para a China caiu também, algo perto de 15%. E no caso brasileiro, a gente tem os períodos que eu não gosto nunca de falar de um mês, porque o ano tem 12 meses. Às vezes o primeiro trimestre é uma coisa, o segundo é outra coisa e o último trimestre é outra. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais, mas eu sou otimista. O PIB do Brasil, 1,3% de crescimento, surpreendendo o mercado de novo. Eu não sei, o mercado parece que gosta de viver de surpresa, porque já são 3 vezes errando. O primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Não é que isso seja torcer contra o Brasil, mas, poxa vida, eu acho que a gente tem que ser otimista, a gente tem que trabalhar por um ambiente melhor de negócio e acreditar mais no nosso país. É isso que eu acho que nós temos que fazer todos juntos, até por uma necessidade, né? Nós temos ainda muita coisa para fazer no Brasil, muita melhoria para fazer no nosso país, e o caminho é trabalho. A gente ter uma melhor economia, ter mais emprego, ter mais empresas, ter mais produtos do Brasil no mundo. Agora, o senhor citou o mercado, um ponto de atenção é a alta da Selic, né? Eu queria uma análise do senhor de como a Selic alta afeta também esse cenário de exportações, de importações e de trocas, né, de trocas com outros parceiros. O senhor acredita que a Selic deve se manter alta como está e de que forma isso tem afetado? Olha, eu fui prefeito, fui governador 2 vezes, fui senador, não estou aqui, estou presidente da Apex, já trabalhei na iniciativa privada, dou aula no mestrado e doutorado do IDP. Eu não consigo entender, porque se nós temos quase 200 países no mundo,
por que que o Brasil tem que ter a maior taxa de juros do mundo com a inflação que seja 4,5%, 5%. Nenhum outro país faz isso. E todo ex-presidente do Banco Central vira banqueiro, ganhando 1, 2, 3 milhões por mês quando sai do Banco Central. Eu não consigo entender. Eu acho isso é uma ação difícil de ser explicada e, sinceramente, não tem justificativa nenhuma para isso, porque você perde competitividade. Os produtores vão pegar um dinheiro no banco, a que custo? Depois o que eles vão produzir não vai cobrir o boleto bancário. Isso atrasa um país. Mas vamos controlar a inflação aqui ou ali, ou qualquer medida que seja, mas no longo prazo isso atrasa o país, tira a competitividade do país. Eu acho que a gente precisa confiar no Brasil, entender que a inflação hoje, uma parte dela vem da crise climática. O Brasil é um país tropical, eu sou um engenheiro florestal, é um país tropical. Você plantar 3 vezes no ano, 3 safras, você corre 3 vezes risco. Nós temos que aumentar, no plano safra, sou defensor, fortemente a parte do seguro agrícola, porque nós vamos ter crise climática, vai ter perda de produção, e para um país que tem tanta importância na agricultura e no agronegócio, temos que cuidar mais do agronegócio e da agricultura. É isso que eu acredito. E não ficar trabalhando por uma taxa de juros inexplicável, porque o Brasil está crescendo, porque o emprego está crescendo. Como é que se explica isso? Agora, se tivesse as 10 economias que estão indo melhor no mundo, é porque estão com a taxa de juros, a inflação de 4%, uma taxa de juros 15%, eu defenderia. Ficaria fácil de entender. Mas não há nenhum precedente. Aliás, tem inflação na Europa, nos Estados Unidos, maior que a nossa, e a taxa de juros ficando próximo de 0. Então, lamentavelmente, eu vivo uma situação dessa, não consigo responder a tua pergunta, por não compreender esse absurdo que é feito a partir dessa política que o Brasil, há muitos anos, vem praticando. Agora eu vou fazer um gancho com o agronegócio, que o senhor citou também na resposta. Nós estamos passando por início, né, de uma crise com a gripe aviária. A Apex tem monitorado, tem acompanhado, também já se manifestou nessa semana. O senhor acredita que as exportações podem ser afetadas nos próximos dias? De que forma? Como que o senhor tem tratado esse assunto? Então, primeiro, acho que o Brasil não tinha gripe aviária desde, salvo engano, 2006. Esse vírus está no mundo, está lá nos Estados Unidos, está na Europa, está em outros produtores de proteína animal e, lamentavelmente, chegou no Rio Grande do Sul, lá em Montenegro. Mas eu acho que a coisa extraordinária foi a ação do governo, do Ministério da Agricultura e Pecuária, do ministro Fávaro, que foi lá. Porque numa situação sanitária dessa, a coisa mais importante é a transparência e adotar medidas que têm um protocolo a ser adotado. O Brasil é o maior produtor, eu já diria assim, de proteína animal do mundo, ou seja, de carnes. Nós vamos passar os Estados Unidos brevemente na produção de carne bovina. Eles estão um pouquinho na nossa frente. Quando você vai para a parte de aves, o Brasil é o grande produtor. Nós abatemos 26 milhões de aves por dia. E aí vai para suíno, é a mesma coisa. E o Brasil tem um trabalho extraordinário nessa área sanitária. Eu parabenizo os técnicos do Ministério, de todos que trabalham, mas nós somos um país tropical. 25% da biodiversidade está aqui, mas é muito difícil fazer agricultura num país desse. É fácil e difícil, porque tem água, tem sol, mas você tem muitas possibilidades de ataques, porque a biodiversidade significa tudo, fauna e flora. E para isso nós temos uma Embrapa, para isso nós temos as universidades, os centros de pesquisa, que criaram essa tecnologia de produzir alimentos como o Brasil tem num país tropical. Então, eu acho bacana esse lado, estou preocupado com isso, porque, de qualquer maneira, isso afeta o comércio, mas eu espero, não tendo mais focos, a gente, em poucos meses ou até semanas, a gente possa voltar ao normal, porque o Brasil vai seguir sendo, graças aos produtores, graças ao governo, graças a todos que trabalham, uma referência na área sanitária. O que o Brasil exporta são produtos bons, porque aquilo que o brasileiro consome é aquilo que a gente exporta. Então, eu posso afirmar isso como técnico, como presidente da Apex, mas é uma situação, é um ambiente assim, de preocupação, mas eu tomara que passe logo,
porque nós precisamos já celebrar o Brasil ficar livre de aftosa. Nós vamos receber esse certificado, o ministro Fávaro vai lá, o presidente Lula vai celebrar na França, receber o certificado de todos os estados livres de aftosa. Eu fui governador, há 20 anos atrás, eu fui lá, pouco menos, fui lá em Paris receber o Acre livre de febre aftosa, com vacinação. Então, o Acre já conseguiu isso lá atrás. Na época que nós trabalhávamos, foi muito bacana e depois outros governos ajudaram. Mas não é fácil. Para conseguir esse certificado internacional, nós tivemos que vacinar parte das cidades peruana, boliviana, no Amazonas e Rondônia. Então, Rondônia e Acre hoje estão livres de aftosa, mas agora todos os estados do Brasil vão receber esse certificado, da parte bovina, o que é muito importante. Esse certificado já acontece agora no encontro do presidente com Macron no próximo mês? Ou... Não, vai ser no próximo mês. Né? Nós temos uma visita de chefe de Estado do presidente Lula na França. Esse ano é o ano da França, do Brasil na França, tudo no mesmo ano. E nós da PEX temos toda uma programação, até porque nós fizemos reuniões na União Europeia agora com o Itamaraty, uma ação conjunta, e estamos numa expectativa muito boa de que, quem sabe, esse ano ainda, e já no começo do ano, a gente possa ter o desfecho final, a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia, criando um maior bloco econômico, mesmo com a França divergindo. E alguns outros, que eu espero que não sejam muitos países, porque não precisa de unanimidade. A gente entende que a França tem problemas internos com os agricultores, é muito caro produzir agricultura lá, mas não tem muita razão, porque o Mercosul e a União Europeia se juntando vai ser um ganha-ganha, não tenho nenhuma dúvida. Até assusta um pouco o mundo, porque nós vamos criar um bloco de 700 milhões de pessoas, juntando nós aqui da América do Sul com países que vivem, né, do continente europeu, que tem um mercado de consumo cobiçado por todo mundo. Então, já me encaminho para a última pergunta. Essa viagem à França deve ser o seu próximo grande evento da Apex, né, nessa busca por investimentos. O presidente Lula deu algum indicativo de que quer mais um evento daqueles com empresários para trazer também investimento francês? E quais são as próximas agendas da Apex aí para o fim deste ano? Se eu falar, eu não vou ficar cansado, porque... Não, nós temos um trabalho agora, o presidente Lula falou comigo lá na China e falou agora, quando voltou, falou, Jorge, eu quero que vocês organizem um encontro empresarial também na França, nós vamos ter a parceria da CNI, que tem sido importante, outras entidades também, agora a CNT está lá em Osaka, a gente tem sempre a parceria do Sebrae, a gente tem trabalhado criando uma certa sinergia, mas assim, nós vamos ter esse evento na França, um encontro empresarial que deverá ser o 16º, e é muito importante que isso aconteça. Os empresários brasileiros vão, os franceses também, cada um vai por sua conta, mas a gente cria, a Apex organiza o seminário, faz o espaço para criar mais e mais negócios entre esses países. No caso, nós vamos ter também a Semana do Brasil em junho, lá em Osaka, na Exposição Universal, no Japão. Nós vamos ter também, em julho, já a inauguração do nosso escritório em Lisboa. A gente vai ficar com 2, nós temos em Bruxelas, temos lá para trabalhar com os países de língua portuguesa, para a gente poder fazer a internacionalização de micro e pequenas empresas, uma parceria com o Sebrae, com o Embratur, com o Fiocruz. Nós estamos trabalhando uma estratégia de avançar, estamos pensando no Canadá, que está lá num tensionamento, num contencioso com os Estados Unidos. O Canadá é extraordinário, quem sabe o Brasil substitui alguns produtos que eles não querem mais ter dos Estados Unidos. Então o Brasil tem que estar muito atento a isso. E agora, essa semana, nós estamos recebendo todos os ministros de Agricultura aqui no Brasil da África. A África é um continente na crise demográfica que vai ter mais de 40% da população do planeta. A África tem hoje 1,4 bilhões de habitantes. Dados das Nações Unidas mostram que devemos ter mais de 4 bilhões e meio daqui a algumas décadas. E da África viemos. Eu falo, da África viemos, para a África voltaremos. O Brasil ficou ausente da África há quase 7 anos. Agora a gente fez muitos eventos lá. São os nossos irmãos, nós somos parte da África, a África é parte da gente. E eu acho que também pensando os negócios, além do lado da cultura, além do lado humano, é muito prioritário trabalhar a África também. Presidente, eu disse que seria a última só para fechar.
tem um projeto muito importante dos exportadores brasileiros. Para a gente deixar o recado para quem está em casa, aqueles que nos acompanham, microempreendedores, aquele público que olha a Apex, né, com tantas viagens, com tantas conversas, mas justamente esse público também tem aí uma iniciativa muito interessante que já está no ar, né, já está sendo guiado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a exportação dos pequenos. Ah, sim. A Apex trabalha, quando eu cheguei, trabalhava com 14 mil empresas. Agora, já estamos trabalhando com 21 mil empresas. 54% são micro e pequenas empresas. Daí a gente trabalha muito com o Sebrae. O Norte e o Nordeste exportavam um pouco, ainda exportam um pouco, mas tem um potencial de exportação muito grande. Então eu falo assim, aproveitando esse momento, se você quer exportar, você quer montar algum negócio para trabalhar com algum mercado do mundo, procura a Apex. Sabe, daqui a pouco vamos estar na nova sede, nós vamos estar ampliando muito a nossa parte digital para que a pessoa possa entrar e ali encaminhar. Nós temos um programa de qualificar empresas para serem exportadoras. Eu diria que assim, a gente está vivendo uma fase muito bacana e eu só queria que a gente deixasse de ser pessimista e parasse de querer achar um defeito aqui ou ali, porque problema a gente sempre tem, e ser mais otimista, aproveitar esse momento. O mundo está se abrindo para o Brasil e eu acho que nós podemos ajudar o mundo a ficar melhor, fazendo o Brasil ficar melhor. Claro que eu quero que primeiro os brasileiros também fiquem melhor de vida, que a gente possa ter uma condição de compra melhor, de emprego melhor, de segurança. Me preocupa muito o problema da violência no Brasil, isso é inaceitável. E a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, mas principalmente fazer o Brasil ficar presente no mundo para poder ficar melhor internamente. Jorge Viana, presidente da Apex. Presidente, mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi excelente a conversa aqui, podemos falar um pouquinho de tudo e volte sempre. Desculpa, eu estou meio cansado das viagens, mas eu também agradeço poder conversar contigo e com quem nos acompanha.